Há momentos na vida em que uma percepção silenciosa começa a se formar, quase como uma corrente subterrânea que muda de direção antes mesmo que a superfície perceba qualquer movimento. Uma sensação discreta, porém persistente, começa a acompanhar os pensamentos. A impressão de que existe um descompasso entre aquilo que a pessoa vive e aquilo que, no fundo, ela sabe que poderia viver. Não é frustração, não é derrota, não é falta de fé. É uma espécie de chamado interior, um convite para olhar mais profundamente para si mesmo, como se a vida estivesse tentando revelar algo que sempre esteve ali, escondido atrás das camadas de rotina, urgência e sobrevivência. E quanto mais esse chamado se repete, mais evidente se torna a presença de uma espécie de limite invisível, algo que não impede o movimento, mas o restringe. Não impede o crescimento, mas o reduz. Não impede a expansão, mas a condiciona a moldes que já não fazem sentido. Esse limite não nasce de circunstâncias externas, embora muitas vezes seja confundido com elas. Ele não vem de falta de oportunidade, nem de ausência de talento, nem de decisões equivocadas. Ele se forma dentro da própria identidade, nas narrativas silenciosas que definem quem alguém acredita ser e até onde acredita poder ir. A maioria das pessoas atravessa a vida carregando crenças que não escolheu conscientemente. Crenças herdadas, crenças sugeridas, crenças reforçadas por experiências antigas que moldaram sem querer a forma como a mente se posiciona diante do futuro. E são essas crenças profundas, quase sempre invisíveis, que determinam o quanto a pessoa se permite prosperar. Porque prosperidade não começa no resultado. Prosperidade começa na permissão interna. Existe em cada ser humano uma espécie de fronteira emocional que define o quanto de expansão ele é capaz de sustentar, sem sentir que está ultrapassando um território que não lhe pertence. E enquanto essa fronteira não se move, a vida pode até avançar em pequenas medidas, mas nunca se transforma de verdade. Existe sempre uma sensação de quase, de falta pouco, de cheguei perto. Como se a pessoa estivesse sempre às portas de uma realidade maior, mas sem coragem ou clareza suficiente para atravessar. Esse fenômeno é tão comum que se repete em vidas completamente diferentes entre si. Pessoas inteligentes, esforçadas, disciplinadas, bem-intencionadas, mas presas a um mecanismo interno que impede que elas caminhem na direção da própria plenitude. Não porque falham, não porque pecam, mas porque carregam, sem perceber, uma programação antiga baseada na lógica da sobrevivência. A sobrevivência ensina que o seguro é melhor que o ousado, que o previsível é melhor que o expansivo, que o conhecido é melhor que o possível. E essa educação emocional silenciosa vai moldando a identidade até que, sem notar, alguém se torna pequeno dentro da própria história. É isso que cria o chamado erro invisível. Não é um erro que aparece nas ações, mas nas raízes que sustentam as ações. Não é um erro que nasce nas escolhas, mas no quem que está escolhendo. Toda decisão humana é filtrada pela identidade. E se a identidade foi moldada pela escassez, pela cautela excessiva, pela necessidade de controle, pela crença de que prosperar é arriscado, então cada movimento em direção a uma vida maior será acompanhado por uma força contrária, tão sutil quanto poderosa. Uma força que não impede o passo, mas altera a direção. Uma força que não derruba, mas desvia. Uma força que não proíbe, mas reduz. E o mais impressionante é que essa força não se manifesta como resistência explícita. Ela se camufla em formas aceitáveis. Procrastinação lógica, prudência excessiva, planejamento sem ação, expectativas moderadas, sonhos reduzidos ao tamanho do que parece razoável. Tudo isso parece maturidade, mas muitas vezes é medo disfarçado.
E quando o medo se disfarça, ele se torna ainda mais difícil de identificar. A pessoa acredita que está sendo responsável, mas está sendo limitada. Acredita que está sendo sensata, mas está sendo contida. Acredita que está sendo racional, mas está sendo moldada por histórias internas que não combinam com aquilo que deseja construir. Com o tempo, esse descompasso cria um cansaço que não é físico, mas existencial. Um cansaço que surge não do excesso de esforço, mas da falta de alinhamento. Quando a alma sabe que pode mais, mas a identidade não permite, nasce um atrito interno que consome energia, lucidez e vitalidade. É como se a pessoa tentasse avançar segurando uma corda que a puxa silenciosamente para trás. Não dói, não machuca, mas desgasta. E em algum nível, todos sabem quando estão vivendo assim. É nesse ponto que a consciência começa a se expandir, não por imposição, mas por saturação. Existe um dia, e ninguém sabe exatamente quando ele chega, em que a pessoa percebe que não é mais possível continuar carregando a versão antiga de si mesma. Não porque essa versão seja errada, mas porque ela é pequena demais para o tamanho da vida que começa a chamar. E quando essa percepção se instala, algo muda no ar ao redor. É como se a porta interna, antes fechada e esquecida, começasse a pulsar com uma intensidade nova, como se a própria existência estivesse pressionando para que ela finalmente fosse aberta. E é exatamente ali, nesse instante silencioso, quase sagrado, que a verdadeira jornada de prosperidade começa. Não no dinheiro, não nas oportunidades, não nos resultados visíveis. Começa no momento em que a pessoa reconhece que existe uma trava velha, uma crença velha, uma identidade velha, que precisa ser transcendida para que o novo possa finalmente entrar. Esse é o ponto onde o caminho deixa de ser uma repetição do passado e se transforma numa convocação para o futuro. À medida que essa percepção silenciosa amadurece, algo ainda mais profundo começa a se revelar sob a superfície. A constatação de que o sofrimento humano raramente nasce da falta de potencial e quase sempre nasce da falta de acesso ao próprio potencial. Não é a ausência de capacidade que mantém alguém limitado, é a incapacidade emocional de reconhecer, assumir e sustentar o próprio tamanho. Muitas vidas são conduzidas dentro de contornos estreitos, não porque o ser é pequeno, mas porque a identidade não se atualizou para acomodar a expansão que a alma deseja manifestar. E quando existe essa distância entre quem se é internamente e quem se permite ser externamente, a vida começa a emitir sinais discretos, repetidos, quase pedagógicos. Sinais que no início parecem coincidências, padrões aleatórios, circunstâncias isoladas, mas que, vistos de longe, revelam uma coerência impressionante. Toda vez que alguém tenta ultrapassar o limite emocional que acredita ser capaz de sustentar, o mundo externo reorganiza-se para mantê-lo exatamente no ponto que lhe parece familiar. Essa familiaridade não é conforto, é condicionamento. A mente humana foi treinada durante séculos para priorizar segurança, previsibilidade, controle e repetição. Prosperidade, por outro lado, exige expansão, abertura, vulnerabilidade, visão e risco psicológico. E quando duas forças tão opostas coexistem dentro do mesmo ser, cria-se um atrito que se manifesta não na forma de fracasso, mas na forma de redução. Não é que a pessoa não consiga ir além, ela vai, mas vai menos. Ela avança, mas avança devagar. Ela sonha, mas depois adapta o sonho ao que lhe parece mais realista. Ela começa, mas não atravessa. E esse padrão, tão comum, torna-se uma prisão confortável. Ninguém chama esse estado de fracasso porque ele não parece fracasso. Ele parece estabilidade. Ele parece maturidade, ele parece vida normal.
Mas, em algum nível, a alma sabe. A alma sempre sabe. E quando ela sabe que está vivendo aquém da própria potência, a vida começa a emitir uma espécie de melancolia silenciosa. Não aquela tristeza que derruba, mas aquela percepção sutil de que existe algo maior esperando, algo que insiste em chamar, algo que quer nascer e que depende apenas de um gesto interno para se revelar. Esse gesto, no entanto, não é simples. Ele exige que a pessoa confronte as narrativas invisíveis que moldaram a estrutura da própria identidade. Exige olhar para dentro e perceber que boa parte dos limites que parecem tão sólidos são, na verdade, construções antigas que não foram revisitadas. Exige compreender que ninguém se torna limitado da noite para o dia. Torna-se limitado pouco a pouco, cada vez que abre mão de uma parte de si em nome da segurança emocional. Quando esse entendimento começa a se desenvolver, surge uma clareza quase incômoda. A vida não está travada porque o mundo é difícil, porque o mercado é competitivo, porque as oportunidades são raras ou porque as circunstâncias não ajudaram. A vida está travada porque existe um conflito interno entre desejo e identidade, expansão e crença, potência e narrativa. E enquanto esse conflito permanecer, todos os movimentos serão tensionados por uma força que a pessoa não consegue ver, mas sente. É como caminhar com passos fortes, mas com o coração amarrado a uma história antiga. O corpo avança, mas a identidade permanece ancorada no passado. E nada que está ancorado no passado consegue atravessar o portal do futuro. É exatamente nesse ponto que a grande transformação começa a se tornar possível. Não quando o mundo abre espaço, mas quando a mente abre espaço. Não quando chega uma oportunidade, mas quando nasce uma permissão. Permissão para questionar o que sempre foi considerado verdade. Permissão para abandonar crenças que já não representam quem se está se tornando. Permissão para imaginar uma vida que não cabe mais nos contornos antigos. Permissão para existir sem se encolher. A maior trava da prosperidade não é a falta de caminho, é a falta de permissão para caminhar na própria grandeza. E quando essa permissão começa a se formar, a realidade deixa de ser um espelho do passado e passa a ser um espelho da identidade que está emergindo. A pessoa percebe que o erro invisível nunca foi um erro moral, nunca foi um erro de esforço, nunca foi um erro de capacidade. Foi um erro de referência interna, foi aprender a olhar para si a partir de uma lente que já não serve, já não se ajusta, já não sustenta a verdade mais profunda da própria existência. E ao reconhecer isso, a vida se reorganiza. Ela não muda de forma brusca, não se transforma de um dia para o outro, não explode em milagres imediatos, mas ela começa a se alinhar. E alinhamento, quando começa, não para mais. A transição entre sobreviver e prosperar não acontece quando a pessoa conquista algo externo. Acontece quando ela libera algo interno. Quando ela deixa de ser guiada pelo medo de perder e passa a ser guiada pelo desejo de criar. Quando entende que o futuro não se constrói com urgência, mas com presença. Quando percebe que não precisa mais se proteger do que não aconteceu, precisa apenas se preparar para o que está chamando. E esse chamado não vem do mundo, vem de dentro. Vem da identidade nova que começa a nascer silenciosamente, como uma luz que primeiro ilumina a consciência, depois ilumina o caminho e, por fim, ilumina a vida. À medida que a consciência se desloca desse território antigo, onde a sobrevivência dita as regras internas, algo novo começa a ganhar forma, não como uma ideia repentina, mas como uma percepção madura, construída silenciosamente ao longo de anos de tentativa, observação e repetição. Uma percepção de que cada ser humano carrega dentro de si uma espécie de limite emocional invisível que determina, sem aviso, o quanto é capaz de receber, de permitir
de sustentar. E esse limite não tem relação com merecimento, nem com talento, nem com espiritualidade, nem com a força da fé. Ele tem relação com identidade, com o modo como a pessoa se enxerga, se interpreta e se coloca diante da própria história. Esse limite, quando não reconhecido, transforma a vida em um ciclo infinito de avanços, seguidos de retrações, de conquistas seguidas de autossabotagens discretas, de movimentos promissores que, no fim, recaem sobre os mesmos padrões conhecidos. É um fenômeno curioso, porque ninguém percebe que está vivendo dentro de um teto emocional. Ele não dói, não alarma, não provoca rupturas evidentes. Ele se manifesta em detalhes aparentemente inofensivos. A hesitação que surge antes de uma oportunidade, a moderação antecipada de sonhos que poderiam ser maiores, a tendência a aceitar menos do que realmente desejaria, o desconforto que nasce quando algo começa a dar certo demais, como se a prosperidade excessiva fosse um território proibido, reservado para pessoas que sabem lidar melhor com isso. Essa sensação sutil, mas poderosa, de não pertencer ao mundo da abundância, cria uma tensão interna que impede a expansão natural. E, sem perceber, alguém começa a caminhar pela vida tentando conciliar dois mundos incompatíveis. O mundo da sobrevivência, que exige cautela, redução e repetição. E o mundo da prosperidade, que exige expansão, confiança e presença. Essa conciliação é impossível. Ninguém prospera carregando dentro de si a lógica emocional da sobrevivência. São linguagens opostas. A sobrevivência busca previsibilidade, a prosperidade busca expressão. A sobrevivência busca segurança, a prosperidade busca sentido. A sobrevivência teme o desconhecido, a prosperidade o chama. E quando a identidade está profundamente condicionada à lógica de proteção, qualquer tentativa de avançar desperta uma força contrária, invisível, automática, que interpreta o crescimento como ameaça. Essa força não derruba a pessoa. Ela apenas a conduz de volta ao território que considera seguro. E assim, a vida se repete. Mas há um instante quase sempre silencioso em que a alma percebe essa repetição. Não como queixa, mas como revelação. É quando a pessoa começa a notar que há uma espécie de padrão emocional costurando suas experiências. Um padrão que opera como uma sombra suave, acompanhando cada passo, garantindo que nenhum movimento ultrapasse a fronteira emocional que a identidade acredita ser capaz de sustentar. Essa percepção, quando surge, pode parecer desconfortável, mas é também libertadora, porque ela revela que o limite nunca esteve no mundo, esteve dentro, e tudo que está dentro pode ser transformado. A partir daí, um outro tipo de movimento começa a emergir. Não um movimento impulsivo, desesperado ou ansioso, mas um movimento quieto, consciente, que nasce da compreensão de que a verdadeira prosperidade não é algo que acontece quando a vida melhora, é algo que acontece quando a identidade se expande. A prosperidade é consequência da identidade, não o contrário. Não é preciso conquistar para se sentir maior. É preciso se sentir maior para conquistar. Não é preciso ter para ser. É preciso ser para ter. E essa inversão, quando compreendida profundamente, começa a reorganizar a trajetória inteira de alguém. É nesse momento que surge uma clareza poderosa. Não há caminho para a prosperidade sem revisitar a narrativa interna que molda a forma como alguém se posiciona diante da vida. Não há avanço externo sem reconfiguração interna. Não há salto material sem transformação emocional. E essa transformação não exige que alguém abandone o mundo, nem que rompa com tudo que construiu, nem que rejeite as próprias raízes. Ela exige apenas uma mudança na percepção de si mesmo, uma atualização da identidade, uma decisão silenciosa
de que já não é mais possível viver preso a um modelo interno que pertence a uma versão antiga da própria história. Quando essa decisão nasce, mesmo que de maneira tímida, o ar ao redor parece se modificar. A vida começa a responder de forma diferente. Não com milagres imediatos, mas com sinais claros de realinhamento. Conversas que antes pareciam comuns passam a carregar significado. Oportunidades antes invisíveis começam a surgir com nitidez. A intuição se torna mais viva, mais precisa, mais firme. Há uma reorganização sutil do destino, como se a realidade estivesse se ajustando a uma nova vibração interna, e de certa forma está. Porque quando a identidade muda, tudo muda. Quando alguém deixa de se ver como sobrevivente e passa a se ver como criador, o mundo se abre. Quando deixa de se mover pelo medo e passa a se mover pela visão, a vida responde. Quando deixa de esperar e passa a assumir, a existência inteira se rearranja para acompanhar o novo ritmo. Nada disso acontece por acaso. A prosperidade não é aleatória. Ela é coerência, ela é sincronia entre o que se deseja e o que se acredita, entre o que se sonha e o que se sustenta, entre o que se busca e o que se permite. E quando essa coerência começa a emergir, a pessoa percebe que nunca faltou oportunidade, faltou permissão, nunca faltou caminho, faltou identidade, nunca faltou visão, faltou coragem de se tornar alguém capaz de vivê-la. E é exatamente essa coragem silenciosa, essa disposição interna de se transformar, que começa a dissolver o erro invisível. Não como uma ruptura brusca, mas como uma liberação gradual, que afrouxa os laços antigos e abre espaço para que uma versão maior de si mesmo possa finalmente existir sem pedir desculpas por ocupar o próprio lugar na vida. À medida que essa liberação interna amadurece, um fenômeno curioso começa a acontecer. A pessoa passa a enxergar com uma clareza nova acontecimentos antigos que antes pareciam apenas episódios isolados da vida. Situações que haviam sido interpretadas como coincidências, falhas eventuais, escolhas equivocadas ou simplesmente etapas inevitáveis da existência, agora se revelam como peças de um padrão mais amplo, quase como se a própria vida tivesse tentado, por anos, entregar pistas do caminho que precisava ser percorrido. É como se, ao olhar para trás com uma nova consciência, cada hesitação, cada desistência, cada sensação de limite, cada oportunidade interrompida ganhasse um outro significado, não como fracasso, mas como indicação de que havia uma estrutura invisível governando silenciosamente as decisões. Uma estrutura que agora começa a ser compreendida pela primeira vez. Esse reconhecimento não vem acompanhado de arrependimento, nem de vergonha, nem de culpa. Pelo contrário, ele vem com uma estranha sensação de alívio, como quando alguém finalmente entende uma equação que tentava resolver há anos sem perceber que estava usando a fórmula errada. A vida não falhou. A pessoa não falhou. Apenas se moveu a partir de uma identidade que não estava preparada para sustentar o que desejava. E essa compreensão, ao invés de pesar, liberta, porque revela que não há nada essencialmente errado com quem se é. Há apenas algo desatualizado na forma de viver. A alma sempre esteve pronta. O corpo sempre esteve pronto. O potencial sempre esteve disponível. O que faltava era a permissão emocional para acessar essa grandeza. Quando essa permissão começa a tomar forma, a realidade interna passa por uma reorganização profunda. A mente, que antes se movia em linha reta, do passado para o presente e do presente para o futuro, começa a operar em outra lógica, mais circular, mais ampla, mais conectada. Ela deixa de se basear no medo de repetir erros antigos e passa a se basear no desejo de criar possibilidades novas.
O futuro deixa de ser uma ameaça e se torna um território fértil. O desconhecido deixa de ser um risco e se torna uma convocação. A ausência de garantias deixa de ser um motivo para recuo e passa a ser um convite à construção consciente. Essa mudança de postura não acontece de uma vez, mas quando começa, transforma o modo como a pessoa se relaciona com a própria existência. E é nesse estado de transformação silenciosa que surge uma pergunta inevitável, ainda que não formulada diretamente. O que impede alguém de prosperar não é o que está acontecendo na sua vida, mas o que está acontecendo dentro dela. Não é o desafio externo que limita, mas a crença interna que dirige a interpretação do desafio. Não é a falta de conhecimento que paralisa, mas a falta de identidade alinhada com a expansão que a alma deseja. E essa pergunta, ainda que não verbalizada, começa a atuar como um farol interno. Ela ilumina comportamentos automáticos, decisões que antes pareciam naturais, reações emocionais que se repetem há anos. Ela revela que boa parte daquilo que alguém acreditava ser parte da própria personalidade é, na verdade, apenas defesa emocional. É a mente tentando proteger a pessoa de um crescimento que ela não sabe ainda se é capaz de sustentar. Essa revelação provoca uma mudança profunda na forma como alguém se enxerga. A rigidez emocional começa a se dissolver. A autocobrança perde força. O medo se torna mais nítido e menos dominante. O corpo relaxa, a alma respira. A vida, que antes parecia pesada e compacta, começa a ganhar espaços internos, clarezas inesperadas, pequenos lampejos de entendimento que se encaixam como peças de um quebra-cabeça emocional que finalmente revela uma imagem mais completa. É nesse momento que a pessoa começa a compreender que prosperidade não é um prêmio, não é sorte, não é privilégio, não é exceção. Prosperidade é consequência. Consequência da identidade, da postura interna, da forma como se interpreta o próprio valor, da disposição emocional de assumir a própria grandeza. Quando essa compreensão é absorvida de verdade, um novo tipo de movimento nasce quase espontaneamente. A pessoa começa a se comportar como alguém que já não precisa pedir permissão para existir. As decisões ficam mais firmes, não porque há certezas absolutas, mas porque há um senso interno de direção. O medo não desaparece, mas perde autoridade. As oportunidades deixam de ser vistas como testes e passam a ser vistas como caminhos naturais. Há uma mudança na vibração, na fala, no olhar, na maneira de ocupar o próprio espaço. A vida deixa de ser algo que acontece com a pessoa e passa a ser algo que acontece através dela. Esse movimento, embora interno, se espalha para todas as áreas. Trabalho, dinheiro, relacionamentos, autoconceito, espiritualidade, propósito. Tudo ganha uma densidade nova, uma clareza inesperada, porque agora existe coerência entre o que se deseja e o que se acredita ser capaz de sustentar. A identidade, antes presa à lógica da sobrevivência, começa a se atualizar para uma lógica de criação. E a criação exige presença, exige entrega, exige visão. Exige que a pessoa se aproxime de si mesma não como alguém que precisa provar o próprio valor, mas como alguém que já o possui. E nesse novo campo emocional, a prosperidade deixa de ser um futuro hipotético e passa a ser uma possibilidade concreta, natural, quase inevitável. É nesse ponto que a vida começa a responder com sincronicidades, com coincidências significativas, com alinhamentos espontâneos que não pareciam possíveis antes. Não porque o universo tenha mudado, mas porque a pessoa mudou sua frequência interna. A percepção muda, a energia muda, a narrativa muda e o mundo externo apenas acompanha. A prosperidade, que antes parecia distante, quase abstrata, começa a se manifestar em pequenos detalhes.
um insight no momento certo, uma oportunidade que surge sem aviso, uma conversa que abre caminho, uma coragem que antes não existia. Tudo isso sinaliza que o erro invisível está perdendo força e a identidade nova está assumindo o comando. Conforme essa expansão interna se aprofunda, torna-se cada vez mais evidente que todo ser humano carrega dentro de si duas forças que coexistem em tensão permanente: a força que deseja avançar e a força que deseja permanecer onde está. A primeira nasce do potencial, da intuição, da alma, da consciência de que existe mais vida para ser vivida, mais espaço para ser ocupado, mais expressão para ser manifestada. A segunda nasce da memória emocional, da proteção, dos hábitos, das experiências antigas que ensinaram, de maneira sutil, que é mais seguro não ultrapassar certos limites. A vida inteira se constrói a partir do diálogo entre essas duas forças. E a maneira como alguém prospera depende diretamente de qual delas se torna dominante. Quando a força que deseja permanecer prevalece, a pessoa vive em um padrão de repetição. Ela até sonha, mas sonha dentro do que considera possível. Ela até tenta, mas tenta apenas até o ponto em que não se sente exposta demais. Ela até muda, mas muda dentro do campo que não ameaça sua identidade. O mundo pode oferecer caminhos amplos, mas a mente continua escolhendo os mais estreitos. Isso não acontece por falta de coragem, mas por falta de compreensão. A identidade antiga, condicionada pela sobrevivência, não sabe viver no território da expansão. Ela teme aquilo que não conhece e interpreta o crescimento como risco. Assim, mesmo quando a pessoa avança carregando consigo uma âncora emocional que redireciona seu movimento de volta ao que é familiar. Mas quando a força que deseja avançar começa a se tornar mais forte, não por euforia, mas por lucidez, a vida interna entra em um processo de realinhamento profundo. A consciência se aprofunda, a percepção amplia, a alma começa a atuar com mais clareza. O ser humano, ao invés de se mover apenas com base no que teme, começa a se mover com base no que sabe que precisa se tornar. Esse é o ponto em que o erro invisível perde sua capacidade de controlar silenciosamente as decisões. Porque aquilo que estava escondido no subterrâneo emocional começa a ser iluminado pela consciência. E tudo que é iluminado pode ser transformado. A partir desse momento, a pergunta deixa de ser como prosperar e passa a ser quem preciso ser para permitir que a prosperidade se manifeste. Essa mudança de pergunta altera radicalmente o caminho, porque prosperidade não é conquistada, é recebida, e para ser recebida precisa encontrar um recipiente interno capaz de sustentá-la. O erro invisível existe porque a identidade antiga não tem estrutura emocional para sustentar uma vida maior. Não porque seja fraca, mas porque foi construída para sobreviver, não para prosperar. E sobreviver é muito diferente de prosperar. Sobreviver pede cautela, prosperar pede abertura, sobreviver pede repetição, prosperar pede criação. Sobreviver pede controle, prosperar pede confiança. Quando alguém compreende essa diferença, o medo deixa de ser uma parede e se torna apenas um sinal. Ele não diz mais, não vá. Ele diz, aqui existe algo a ser expandido. Medo, nesse novo estado, deixa de ser bússola e se torna informação. Ele mostra onde a identidade está pequena. Ele mostra onde o passado ainda governa o presente. Ele mostra onde existe espaço para crescimento. Nada disso tem a ver com ousadia cega, tem a ver com consciência. Consciência de que a maior trava da vida não é o que o mundo oferece, mas o que a identidade aceita. E quando a identidade começa a aceitar mais, o mundo inevitavelmente acompanha. É nesse ponto que ocorre uma mudança irreversível.
A pessoa deixa de observar a própria vida como espectadora e passa a observá-la como criadora. Ela percebe que não está à mercê das circunstâncias, mas em diálogo constante com elas. Percebe que pode ajustar sua postura interna e, ao fazer isso, altera a forma como o mundo responde. Percebe que a expansão não vem de esperar algo acontecer, mas de se tornar alguém que faz com que as coisas aconteçam. A mudança de identidade antecede a mudança de realidade. Sempre foi assim, mesmo quando isso não era evidente. À medida que essa nova postura se consolida, a sensação de peso que acompanhava a vida começa a se dissolver. Aquela tensão constante, aquela pressão silenciosa para não errar, aquela necessidade de corresponder a expectativas invisíveis, tudo isso perde força. A alma assume o lugar que antes era ocupado pela autodefesa. A intuição assume o lugar que antes era ocupado pelo medo. A visão assume o lugar que antes era ocupado pela dúvida. E a pessoa começa a caminhar com uma presença diferente, mais firme, mais ampla, mais consciente. Ela não se apressa, não força, não resiste, ela simplesmente se alinha. Esse alinhamento interno cria uma vibração que reorganiza tudo ao redor. Não é magia, é coerência. A vida sempre responde à identidade mais profunda do indivíduo. Quando essa identidade muda, a vida muda. Quando a crença muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados mudam. Não há como ser diferente. A prosperidade aparece não porque alguém se esforça mais, mas porque deixa de lutar contra si mesmo. Ela surge quando a pessoa começa a viver em paz com a própria grandeza, quando deixa de se encolher, quando deixa de se explicar, quando deixa de se esconder, quando aceita que existe uma versão de si que sempre existiu, mas que estava trancada atrás de narrativas antigas. E nesse estado, a vida deixa de ser um campo de batalhas e se torna um campo de possibilidades. As portas que antes pareciam fechadas se mostram apenas mal alinhadas. Os caminhos que pareciam inacessíveis revelam que sempre estiveram ali. A prosperidade deixa de ser um sonho distante e se torna uma consequência natural da identidade expandida que a pessoa agora sustenta. Não há esforço exaustivo, não há autossabotagem, não há tensão interna. Há fluxo, há movimento, há um senso profundo de inevitabilidade. Não porque tudo seja fácil, mas porque a pessoa finalmente se tornou alguém capaz de viver o que sempre desejou. Conforme esse estado interno amadurece, torna-se inevitável perceber que grande parte dos limites que governavam a vida não eram limites reais, mas limites herdados. Não foram escolhidos, foram absorvidos. Não nasceram da consciência, mas da convivência. Não eram verdades, eram repetições. E quando essa distinção finalmente se revela com nitidez, o ser humano se dá conta de algo profundamente libertador. A identidade que conduziu sua história até aqui foi construída quando ele ainda não possuía a maturidade necessária para escolher quem queria ser. Ela foi formada por experiências que moldaram sua segurança, por mensagens que moldaram suas crenças, por emoções que moldaram seus medos. Mas agora, com outra consciência, com outra clareza, com outra sensibilidade, essa identidade não precisa mais continuar sendo a estrutura dominante da vida. Ela cumpriu sua função até onde pôde. A partir daqui, ela deixa de proteger e passa a limitar. Esse reconhecimento abre espaço para um fenômeno interior poderoso. A compreensão de que a identidade não é estática. Ela é uma composição viva, que se transforma quando alguém decide transformá-la. O erro invisível que antes dirigia a vida perde a rigidez quando é exposto à luz da consciência. Ele existia porque ninguém sabia que estava ali. Ele governava porque nunca havia sido questionado.
Mas uma vez visto, ele deixa de operar no escuro. Não porque desaparece instantaneamente, mas porque não consegue mais se disfarçar de verdade. A mente, que por anos aceitou suas sugestões como fatos, agora reconhece suas distorções, suas raízes emocionais, sua lógica condicionada. A pessoa começa a perceber que muitas das escolhas que acreditava serem suas, na verdade, eram escolhas da identidade antiga, definida por medo, cautela, escassez ou autoproteção. A partir desse ponto, a vida entra numa fase de expansão inevitável. Não uma expansão explosiva, precipitada ou ansiosa, mas uma expansão orgânica, silenciosa, estável. A identidade antiga começa a perder força. Ela se dissolve como neblina ao nascer do sol, lentamente, mas de maneira irreversível. E à medida que ela se dissolve, uma nova versão do ser começa a emergir. Uma versão que não se apoia mais em limitações herdadas, mas em convicções construídas. Não se apoia mais no passado, mas no potencial. Não se apoia mais na necessidade de se proteger, mas na liberdade de se expressar. Essa versão não nasce pronta, ela é cultivada. É fortalecida pela consciência, consolidada pela repetição, afirmada pela experiência. E quanto mais essa nova identidade se estabelece, mais a vida externa reflete esse estabelecimento. As escolhas ficam mais alinhadas, as decisões ficam mais claras, as oportunidades ficam mais coerentes. Aquilo que antes parecia impossível, agora parece plausível. Aquilo que antes parecia distante, agora parece alcançável. Aquilo que antes provocava medo, agora desperta curiosidade. Porque a vida sempre foi um espelho da identidade interna, e quando o espelho muda, a imagem muda. Nesse estágio, é comum que a pessoa experimente momentos de profunda lucidez, como se visse a própria história com um olhar completamente novo. Ela percebe que muitas de suas dores vieram da insistência em permanecer em versões antigas de si mesma. Percebe que muitos de seus obstáculos foram criados pela tentativa de conciliar grandeza com medo, expansão com insegurança, futuro com crenças que pertenciam ao passado. Percebe que a prosperidade nunca esteve distante, esteve apenas incompatível com a identidade que a pessoa carregava. E essa percepção, embora simples, produz uma transformação radical. Ela devolve o poder, ela devolve o protagonismo, ela devolve a autoria da própria vida. É a partir dessa visão ampliada que um novo tipo de movimento começa a se formar. Um movimento desprovido da urgência de provar algo ao mundo. Um movimento que não busca validação externa, porque nasce de um senso interno de direção. Um movimento que não precisa de garantias, porque se apoia num entendimento profundo de que a verdadeira segurança não está na previsibilidade, mas na capacidade de se reinventar quando necessário. Nesse estado, a pessoa deixa de questionar se é capaz e passa a questionar apenas qual próximo passo faz sentido. A dúvida sobre si já não existe. Existe apenas a sabedoria de ajustar o ritmo ao processo. E, curiosamente, é nesse ponto que a vida começa a se tornar mais leve. Não porque problemas desaparecem, mas porque a perspectiva se transforma. A pessoa compreende que desafios não são sinais de incapacidade, são sinais de expansão. Cada obstáculo que surge revela uma parte da identidade que ainda está sendo refinada. Cada desconforto que aparece mostra onde o passado ainda tenta se expressar. Cada limite encontrado aponta para uma fronteira interna que pode ser movida. A vida deixa de parecer um teste e passa a parecer uma jornada. Uma jornada que não exige perfeição, mas consciência. Não exige pressa, mas presença. Não exige força, mas clareza. Essa clareza leva o ser humano a um lugar que muitos procuram, mas poucos alcançam. O lugar da integridade interna.
onde desejo, pensamento, emoção e escolha caminham na mesma direção, onde não há conflito entre o que se quer e o que se acredita ser possível, onde não há oposição entre o que a alma pede e o que a mente permite. Nesse lugar, prosperar deixa de ser um esforço e se torna um estado natural, porque tudo que estava desalinhado se ajusta, tudo que estava fragmentado se integra, tudo que estava resistindo se rende. E a partir desse estado de integridade, a vida começa a se movimentar com uma fluidez inesperada. As oportunidades se tornam mais nítidas, as conexões se tornam mais profundas, as decisões se tornam mais intuitivas. A pessoa não precisa mais correr atrás do que deseja, porque o que deseja começa a se mover na direção dela. Não por acaso, mas por coerência. A prosperidade se torna um campo acessível, porque a identidade agora é capaz de sustentá-la sem medo, sem culpa, sem dúvida. Quando essa fluidez começa a fazer parte natural da experiência, algo ainda mais profundo se revela. Prosperar não é receber mais da vida, mas permitir que mais da vida passe por dentro. Não é sobre acumular, mas sobre expandir. Não é sobre alcançar, mas sobre se tornar. Cada passo dado nesse novo estado mostra que a prosperidade não se trata de um destino, mas de uma qualidade de presença. Ela ocorre quando o ser humano deixa de se relacionar com a vida como um campo de sobrevivência e passa a se relacionar com ela como um campo de expressão. E toda expressão genuína nasce de dentro, daquilo que o indivíduo acredita ser digno de manifestar no mundo. Quando essa crença muda, o fluxo muda. Essa mudança é tão profunda que começa a alterar até a forma como alguém interpreta o próprio tempo. Antes, o tempo parecia curto, apertado, insuficiente. Havia uma sensação constante de urgência, como se o futuro estivesse sempre atrasado. Agora, o tempo se expande. Ele deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. A pessoa percebe que grandes transformações não acontecem porque alguém se apressa. Acontecem porque alguém se alinha. O ritmo externo deixa de ser ditado pela ansiedade e passa a ser ditado pela maturidade emocional. Há espaço para respirar, para perceber, para escolher, para integrar. Não é mais sobre fazer rápido, é sobre fazer certo, no momento certo, com a versão certa de si. E conforme essa percepção amadurece, a vida revela um dos seus mistérios mais sutis. O universo responde não ao que a pessoa deseja, mas ao que ela acredita sobre si mesma. Desejo sem identidade é sonho. Desejo com identidade é destino. A prosperidade não flui para a vida de quem pede, flui para a vida de quem sustenta. Sustentar significa ser coerente com aquilo que se deseja. Significa viver de maneira compatível com a vida que se quer criar. Significa abandonar a narrativa emocional que mantém o indivíduo preso ao passado. Significa permitir que o futuro não seja apenas imaginado, mas ocupado. Isso não significa que tudo se torna fácil. Significa que tudo se torna possível. E essa diferença muda completamente o modo como alguém se relaciona com a própria jornada. As dificuldades deixam de ser vistas como interrupções e passam a ser vistas como expansões. Elas mostram onde ainda existe resistência, onde a identidade antiga tenta retornar, onde o medo tenta reassumir o controle. Nada disso impede o crescimento, apenas revela a profundidade do processo. A prosperidade não acontece ao evitar desafios, mas ao atravessá-los com outra postura interna. Não é sobre eliminar o medo, mas sobre não permitir que o medo defina o movimento. Essa nova postura cria uma espécie de magnetismo silencioso. A pessoa passa a atrair circunstâncias compatíveis com quem ela está se tornando, não porque esteja manifestando algo no sentido superficial do termo, mas porque seu campo emocional mudou. Ela não está mais vibrando na frequência da falta, mas na frequência da construção.
Não está mais movida pela escassez, mas pela visão. Não toma decisões para diminuir riscos, mas para ampliar possibilidades. E quando alguém vive assim, a vida inevitavelmente responde. Oportunidades aparecem, conexões surgem, caminhos se abrem, as peças se encaixam de forma inesperada. E tudo isso acontece porque a pessoa finalmente sai do território emocional da sobrevivência e entra no território emocional da expansão. A sobrevivência cria um mundo pequeno, porque se baseia no medo. A expansão cria um mundo amplo, porque se baseia no propósito. Sobreviver é apertado, prosperar é espaçoso, sobreviver é circular, prosperar é ascendente, sobreviver é repetir o que já foi vivido, prosperar é permitir o que nunca foi experimentado. E uma vez que alguém experimenta essa amplitude interna, nunca mais consegue voltar completamente ao estado anterior. A mente pode até tentar, mas a alma não permite. Ela sabe demais, ela viu demais, ela sentiu demais. É nesse estágio que a pessoa percebe algo que raramente é dito de maneira clara. Prosperidade é consequência de identidade, mas identidade não é quem se é quem se aceita ser. Muitas pessoas vivem aprisionadas a versões pequenas de si mesmas, não porque não conseguem crescer, mas porque acreditam que crescer é perigoso. Acreditam que sonhar alto é pretensão. Acreditam que desejar muito é ganância. Acreditam que receber grandes coisas é responsabilidade demais. Todas essas crenças, no entanto, não são verdades. São apenas ecos de um passado emocional que tenta sobreviver dentro de um futuro que já não combina com ele. Quando essa percepção finalmente se instala, surge uma coragem silenciosa, quase imperceptível, mas extremamente poderosa. Uma coragem que não grita, não se impõe, não necessita de plateia. Uma coragem que se manifesta no olhar, na postura, na maneira de existir. A pessoa começa a confiar mais em si, começa a confiar mais na vida, começa a confiar mais no chamado que sente. Ela compreende que prosperar não é uma ousadia, é uma resposta natural à própria essência. É a vida dizendo: agora que você se lembra de quem é, posso finalmente te dar o que sempre foi seu. Essa compreensão inaugura um novo ciclo. Um ciclo em que o indivíduo deixa de caminhar com o peso do passado nas costas e passa a caminhar com a leveza do futuro nas mãos. Nada mais parece impossível. Nada mais parece distante. Nada mais parece grande demais. A grandeza deixa de ser um território externo e passa a ser um território interno, um espaço emocional que se expande conforme a pessoa se alinha ao seu próprio potencial. O erro invisível, que antes limitava silenciosamente cada movimento, perde completamente sua força quando reconhecido. Ele não governa mais, não determina mais, não direciona mais. Sua função se encerra quando a consciência desperta. E é nesse momento de despertar que a vida revela sua verdadeira natureza. A prosperidade nunca esteve do lado de fora. Sempre esteve esperando que alguém se tornasse a versão capaz de sustentá-la. Ela não entra antes disso. Não porque seja seletiva, mas porque é coerente. A vida não oferece a alguém uma realidade que ele não consegue sustentar emocionalmente. Mas no instante em que essa sustentação nasce, mesmo que de forma delicada, o fluxo começa. E quando começa, tende a se expandir. À medida que essa nova percepção se consolida, torna-se evidente que existe um momento na jornada humana em que o passado deixa de ter poder, não porque desaparece, mas porque finalmente é compreendido. É quando a pessoa percebe que nada daquilo que a limitou ao longo dos anos tinha a intenção de aprisioná-la. Tudo tinha a intenção de protegê-la. A mente, desde cedo, aprendeu a criar mecanismos de defesa que a mantinham segura em contextos que talvez já nem existam mais.
Esses mecanismos foram úteis em determinado momento da vida, mas se tornaram obsoletos à medida que a consciência se expandiu. O que antes era proteção, agora é limite. O que antes era segurança, agora é prisão. E quando essa distinção finalmente se ilumina, nasce a possibilidade real de uma ruptura. Não uma ruptura impulsiva, mas uma ruptura madura, que não nega as versões antigas, apenas reconhece que elas já cumpriram seu papel. Essa ruptura não acontece através de um ato heróico ou de uma decisão única. Ela acontece como um processo silencioso, quase imperceptível, em que a pessoa começa a se separar emocionalmente das narrativas que sustentaram sua história até ali. Ela percebe que não precisa mais obedecer às regras internas que foram impostas por uma versão dela que não existe mais. Ela compreende que já é grande o suficiente para assumir a responsabilidade pela própria vida, sem medo de se perder. Essa percepção inaugura um tipo profundo de liberdade. Uma liberdade que não é externa, mas interna. Uma liberdade que não depende de circunstâncias, mas de consciência. Uma liberdade que permite que a pessoa exista sem se justificar, sem se defender, sem pedir permissão para ocupar espaço. E nesse estado começa a emergir uma força que esteve adormecida por muito tempo. Uma força que não nasce de arrogância ou de certezas absolutas, mas de uma confiança tranquila, quase espiritual, que brota quando a mente e a alma finalmente param de lutar uma contra a outra. A pessoa começa a experimentar uma sensação de pertencimento, não a um lugar ou a um grupo, mas a si mesma. Ela percebe que sua vida não precisa se encaixar em moldes antigos, porque ela carrega dentro de si a capacidade de criar moldes novos. Esse é o ponto em que a identidade começa, de fato, a se transformar. Ela deixa de buscar aprovação e passa a buscar autenticidade. Deixa de buscar segurança e passa a buscar sentido. Deixa de se apoiar em justificativas e passa a se apoiar em presença. Essa presença é o que diferencia aqueles que prosperam daqueles que apenas repetem o passado. A prosperidade exige presença, porque exige responsabilidade pela própria energia. Exige que a pessoa esteja consciente do que pensa, do que sente, do que alimenta emocionalmente. Exige que ela não viva no piloto automático, mas em estado de escolha. E quanto mais ela escolhe viver de maneira coerente com a vida que deseja criar, mais a realidade começa a se alinhar com essa coerência. A prosperidade se aproxima não como um evento isolado, mas como um campo que se abre aos poucos. Ela se manifesta primeiro em pequenas sincronicidades, depois em oportunidades maiores, depois em transformações profundas, até que, em algum momento, se torna parte natural do cotidiano. Esse processo, no entanto, exige que a pessoa abandone definitivamente a ideia de que precisa merecer a prosperidade. O merecimento é um conceito criado pela mente condicionada, que acredita que a vida só oferece algo em troca de esforço extremo ou de sacrifício contínuo. Mas a prosperidade verdadeira não opera nessa lógica. Ela não é prêmio, ela não é recompensa, ela não é compensação. Ela é consequência da identidade. Quando alguém se torna uma pessoa capaz de sustentar emocionalmente a expansão, a prosperidade simplesmente acontece, não como exceção, mas como resultado. Não como milagre, mas como alinhamento. Não como sorte, mas como naturalidade. Nesse estado de naturalidade, a vida passa a se desenvolver com profundidade e não apenas com movimento. A pessoa deixa de correr atrás das coisas e passa a caminhar em direção ao que a chama. Ela deixa de querer controlar o tempo e passa a confiar no ritmo da própria existência. Ela deixa de temer o futuro e passa a reconhecê-lo como uma extensão legítima de quem está se tornando.
Todas as camadas de ansiedade, todas as tensões internas, todos os medos antigos começam a perder força, não porque desaparecem, mas porque já não encontram dentro da identidade um lugar para se fixar. Eles não são mais donos da narrativa. São apenas memórias que ecoam por instantes até se dissolverem na consciência ampliada que agora conduz o destino. E conforme a pessoa caminha nesse novo espaço interno, compreende algo que muda sua relação com tudo. Prosperidade não é sobre ter mais, mas sobre ser mais. Quanto mais alguém se torna a versão plena de si mesmo, mais a vida externa se expande para refletir essa plenitude. Nada pode permanecer pequeno quando o ser interno se torna grande. Nada pode permanecer limitado quando a identidade se expande. Nada pode permanecer preso quando a consciência se liberta. O universo responde com uma precisão quase impecável ao estado interno de quem o observa. E quando esse estado é de clareza, de integridade, de confiança e de abertura, o universo não pode fazer nada além de corresponder. É nessa sintonia que a prosperidade se transforma de aspiração em destino. Ela deixa de ser um lugar distante e passa a ser o caminho natural de alguém que finalmente se reconheceu. A vida, então, deixa de ser sobre buscar respostas e passa a ser sobre permitir experiências. Deixa de ser sobre tentar controlar resultados e passa a ser sobre seguir a inteligência interna que conduz cada passo. Deixa de ser sobre sobreviver e passa a ser sobre se expressar. À medida que essa nova forma de existir se consolida, um entendimento ainda mais profundo começa a emergir. Não é o futuro que se transforma, é a pessoa que, ao se transformar, passa a habitar outra versão do futuro. Isso significa que a realidade não muda como resposta a pedidos externos, mas como consequência de uma mudança interna que altera a percepção, a energia e a postura da pessoa diante da própria vida. O ser humano, quando desperta para sua própria potência, deixa de observar o futuro como algo distante e passa a reconhecê-lo como algo que já está sendo construído silenciosamente em cada pensamento, em cada sensação, em cada decisão, em cada momento em que escolhe não retornar às narrativas que o limitavam. A vida, então, parece ganhar profundidade, como se as camadas que antes eram invisíveis finalmente se tornassem acessíveis. Esse acesso não é intelectual, é vibracional. A pessoa começa a experimentar uma espécie de alinhamento interno que não depende de circunstâncias favoráveis. Ela percebe que pode estar no mesmo lugar externo, com os mesmos compromissos, as mesmas responsabilidades, as mesmas realidades palpáveis, mas ainda assim sentir que sua vida entrou em um outro eixo. Esse eixo não é perceptível ao olhar de fora, mas é inconfundível ao olhar de dentro. Ele se manifesta como serenidade, como clareza, como uma sensação profunda de pertencimento à própria existência, como se cada parte da vida finalmente encontrasse o seu lugar. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque a pessoa parou de lutar contra si mesma. Essa ausência de luta é o que permite que a expansão se torne inevitável. Antes, cada passo em direção ao crescimento parecia exigido pela força, acompanhado por resistência interna. Agora, o crescimento se torna consequência natural de quem a pessoa está se tornando. A vida deixa de ser um combate e passa a ser um diálogo. E nesse diálogo, a pessoa compreende um princípio que muda sua relação com tudo. A prosperidade não exige esforço desnecessário, ela exige alinhamento. Esforço sem alinhamento gera exaustão. Alinhamento sem esforço gera estagnação. Mas quando esforço e alinhamento caminham juntos, o crescimento se torna fluido, coerente, sustentável. Esse estado sustentado produz um efeito curioso sobre a mente. Ela começa a se libertar das comparações.
Já não importa mais quem está indo mais rápido, quem está tendo mais resultados, quem parece estar vivendo uma vida maior. A grandeza deixa de ser medida pelo que se vê e passa a ser medida pelo que se sente. E o que a pessoa sente agora é expansão, é presença, é poder interno. Ela compreende que cada trajetória possui seu próprio ritmo e que nada floresce antes do tempo certo. E ao aceitar isso, ela entra em harmonia com a própria jornada. Uma harmonia tão profunda que dissolve ansiedades que haviam sido companheiras silenciosas por anos. É nesse lugar de harmonia que a pessoa começa a experimentar algo raro. A sensação de que ela não está mais tentando alcançar a vida, está caminhando ao lado dela. Não existe mais um vão entre o que deseja e o que vive. Existe continuidade, existe coerência, existe alinhamento. A mente deixa de projetar para fora e começa a se enraizar no presente. A alma deixa de murmurar que falta algo e começa a cantar que tudo está em construção. O corpo deixa de tensionar diante do futuro e começa a relaxar diante da própria potência. Há, finalmente, um senso de inteireza. Uma inteireza que antecede qualquer conquista material. E essa inteireza inaugura a última etapa da transformação, a construção consciente da nova identidade. Não mais uma identidade baseada no que foi, mas no que agora é possível. Não mais uma identidade moldada pelo medo, mas pela maturidade. Não mais uma identidade reduzida para caber nos contextos antigos, mas ampliada para sustentar tudo aquilo que deseja viver. Essa identidade não se baseia em títulos, em números, em validações. Ela se baseia em presença, em visão, em responsabilidade emocional, em integridade com a própria alma. Ela se torna a estrutura que sustenta a prosperidade antes mesmo que a prosperidade se manifeste plenamente no mundo externo. A partir dessa identidade, a vida deixa de ser interpretada pela ótica da escassez. O que falta deixa de ser o foco. O que existe passa a ser o ponto de partida. A pessoa começa a perceber que aquilo que ela antes chamava de limite era, na verdade, um convite para crescer. O que chamava de bloqueio era, na verdade, um espelho para que ela pudesse enxergar suas próprias construções internas. O que chamava de fracasso era, na verdade, um reajuste necessário para que não se esquecesse de quem estava se tornando. Nada é desperdiçado, nada é aleatório, nada é vazio. Tudo é parte do processo de expansão. E quando essa compreensão se integra completamente ao ser, algo extraordinário acontece. A pessoa finalmente entende que prosperar não é sobre chegar a algum lugar, mas sobre se tornar alguém que não precisa mais fugir de si. A prosperidade é o estado natural de quem se encontrou. Ela não precisa ser buscada com desespero, perseguida com ansiedade ou invocada com medo. Ela surge como resultado inevitável da identidade que foi construída. Surge quando não há mais conflito entre o que se deseja e o que se acredita. Surge quando o passado não tem mais autoridade sobre o futuro. Surge quando a alma pode finalmente respirar sem carregar a tensão de se justificar. Nesse ponto, o erro invisível já não existe. Sua força foi dissolvida pela consciência. Sua influência foi desfeita pela maturidade. Sua narrativa perdeu relevância diante da expansão interna que agora ocupa todo o espaço. A pessoa percebe que nunca esteve realmente presa. Esteve apenas identificada com uma versão antiga de si mesma. E ao se despedir dessa versão com gratidão, ela abre espaço para que uma nova história se escreva, não como promessa distante, mas como expressão natural daquilo que ela se tornou. Quando essa consciência atinge sua maturidade plena, a vida começa a revelar um aspecto que sempre esteve presente, mas que só pode ser percebido por quem finalmente se reconheceu. Todo crescimento verdadeiro é, antes de tudo, um retorno ao centro. Um retorno ao que sempre existiu dentro,
mas que durante anos permaneceu obscurecido por crenças, narrativas, expectativas e medos que nunca pertenceram ao ser genuíno. É como se, ao atravessar a própria história, a pessoa reencontrasse uma parte dela que esteve silenciosamente aguardando o momento de emergir. Essa parte não é futura, é ancestral, profunda, original. Ela contém a força, a clareza e a sabedoria que sempre estiveram destinadas a conduzir a vida para um lugar maior. E quando essa parte desperta, o mundo ao redor parece mudar de textura. As coisas que antes passavam despercebidas, agora revelam significado. As situações que antes provocavam medo, agora despertam curiosidade. As limitações que antes pareciam definitivas, agora se mostram maleáveis. Nada é fixo, nada é final, nada é absoluto. A pessoa percebe que sempre teve mais espaço do que imaginava, mais potência do que reconhecia, mais destino do que acreditava. E essa percepção não cria arrogância, cria responsabilidade. A responsabilidade de honrar aquilo que se tornou. A responsabilidade de sustentar a própria grandeza sem se encolher para caber em lugares antigos. A responsabilidade de caminhar com consciência, porque cada passo agora tem peso, direção e significado. Nesse estado, a relação com o futuro muda radicalmente. O futuro deixa de ser um território nebuloso e passa a ser um território disponível. Ele não é mais visto como algo incerto, mas como algo moldável. A pessoa compreende que não está mais sendo conduzida pela vida, está cocriando com ela. Não se trata de controlar o destino, mas de responder a ele com presença. Não se trata de prever o que virá, mas de se tornar alguém capaz de atravessar qualquer caminho que se revele. A vida deixa de ser algo que acontece fora e passa a ser algo que ressoa dentro. E essa ressonância cria um tipo de estabilidade que não depende das circunstâncias, porque é sustentada pela identidade. É nesse ponto que a prosperidade assume uma nova definição. Ela deixa de ser um objetivo e se torna um estado de ser. Um estado que se manifesta quando a pessoa está alinhada com sua verdade, com sua potência, com sua maturidade interna. A prosperidade não se limita ao financeiro. Ela abrange a clareza mental, a saúde emocional, a paz espiritual, a qualidade dos relacionamentos, a sensação de estar vivo de maneira plena. Ela é o reflexo de uma alma que não está mais fragmentada, de uma mente que não está mais em conflito, de um corpo que não está mais tensionado pela necessidade de sobreviver. Ela é o resultado natural de uma identidade que aprendeu a existir em expansão. E à medida que essa expansão se torna o ponto de partida da existência, um silêncio profundo começa a se formar por dentro. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio, cheio de presença, de consciência, de confiança. A pessoa percebe que não precisa mais se apressar, porque nada lhe falta. Não precisa mais se provar, porque nada a ameaça. Não precisa mais se esconder, porque nada a diminui. Esse silêncio é o espaço onde a alma respira, onde a mente descansa, onde o futuro se organiza. Ele é o portal através do qual a prosperidade flui sem resistência, porque encontra um ser pronto para recebê-la. E é nesse silêncio que ocorre a verdadeira travessia. Uma travessia que não é marcada por aplausos externos, mas por uma mudança interna tão profunda que altera o modo como a pessoa sente o próprio nome quando o pronuncia. A travessia acontece quando ela olha para a própria vida, não com nostalgia, nem com arrependimento, nem com ansiedade, mas com respeito. Respeito por tudo que precisou aprender, respeito por tudo que precisou abandonar, respeito por tudo que precisou atravessar para chegar até aqui. E, principalmente, respeito pela identidade nova que agora sustenta tudo que ela deseja construir. Essa identidade nova não é uma versão exagerada de si,
Não é uma persona, não é uma máscara. Ela é, paradoxalmente, a versão mais simples e mais verdadeira que alguém pode ser. Aquela que finalmente deixou de se reduzir. Aquela que finalmente deixou de negociar consigo mesma. Aquela que finalmente entendeu que a prosperidade não pede perfeição, pede verdade. E a verdade, quando plenamente assumida, cria uma força tão grande que começa a alterar a qualidade da realidade ao redor. As coisas fluem com mais clareza, as pessoas certas aparecem, as portas se sincronizam, o caminho se ilumina. E nesse caminho iluminado, a pessoa percebe que nada do que viveu foi em vão. Cada passo, cada desvio, cada silêncio, cada dor, cada espera, tudo cumpriu uma função sagrada, lapidar a consciência que agora sustenta a sua expansão. O erro invisível, que por tanto tempo governou seus movimentos, serviu como uma espécie de mestre oculto, ensinando sobre limites, sobre medo, sobre crenças, sobre escolhas. Ele não era um inimigo, era uma etapa. Uma etapa que se encerra no exato momento em que a identidade nova se manifesta de maneira plena. E quando essa identidade se manifesta, algo definitivo acontece. A pessoa atravessa a porta que sempre sentiu existir, mas que nunca tinha compreendido como abrir. Essa porta não leva a um lugar físico, leva a um lugar interno. Um lugar onde a vida deixa de ser sobrevivência e se torna expressão. Onde o futuro deixa de ser ameaça e se torna caminho. Onde o ser humano deixa de se perguntar se está pronto e passa simplesmente a caminhar como alguém que finalmente se tornou capaz de viver tudo aquilo que sempre pressentiu. E ao atravessar essa porta, a pessoa se dá conta de que prosperar nunca foi sobre conquistar algo fora. Sempre foi sobre libertar algo dentro. A vida inteira se reorganiza quando alguém decide existir a partir da grandeza que sempre carregou, mas que por tanto tempo permaneceu adormecida. Agora desperta. Ela não pede permissão para crescer. Ela cresce, não pede garantias, confia, não pede sinais, cria, não pede caminhos, caminha. E é nesse caminhar que a prosperidade deixa de ser destino e se torna inevitabilidade.